O Inter está pronto para a decisão em Medellín. O técnico Roger Machado fará mudanças na equipe colorada que vai encarar o Atlético Nacional pela Copa Libertadores da América. Quero falar também sobre o adversário, que pode perder um jogador importante. E o relatório do Comitê Especial dos Árbitros Internacionais, que analisou os erros de Paulo César Zanovelli no duelo entre Internacional e Corinthians. E ele é um escândalo. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, né? Eu quero falar sobre as últimas informações do Internacional, que já está, né, no avião, rumo à Colômbia para encarar o Atlético Nacional. É claro, o Colorado ainda vai treinar em solo colombiano nesta quarta-feira, com portões fechados, é verdade. E eu vou estar lá, direto de Medellín, para trazer todas as informações do Internacional. Então já peço teu like, que tu te inscreva aí no canal, para a gente atualizar tudo do Colorado, com esse conteúdo que tem o apoio da Gigante Veículos. Teu carro novo tá lá te esperando. Carros seminovos com cheirinho de novo, melhor para ir pós-venda do mercado, você encontra na Gigante, que fica em Capão da Canoa, na Avenida Central. E óbvio, né, a Gigante pode ir até você, então tá pensando em trocar de carro, troca com quem é referência no mercado há mais de 10 anos, tá? Gigante Veículos, meus parceiros aqui no canal, que vão oferecer o vídeo que vai tratar, obviamente, sobre o duelo do Inter contra o Atlético Nacional. O jogo é na quinta-feira, 9h30 da noite no horário de Brasília, 7h30, né, no horário de Medellín. E bom, gente, o Inter tem algumas dúvidas, né, para o duelo. O técnico Roger Machado hoje fez um treino mais forte, né, o treino que definiu a equipe, ou pelo menos a ideia. Como eu disse, o Inter vai treinar ainda nesta quarta-feira na Colômbia, mas geralmente o treino da véspera do jogo é muito mais um treino de ajuste, um treino de bola parada, né, um treino específico, justamente, né, para não forçar muito a musculatura dos jogadores. Então a tendência, né, que o Internacional tenha novidades no time. Lembrando, né, que no jogo contra o Corinthians, o Roger optou por uma trinca de meias, com Fernando, Bruno Henrique e o Thiago Maia. O que para mim funcionou, né, no primeiro tempo. Acho que o Inter fez um bom primeiro tempo, em que pese a liberdade para o Memphis, justamente no primeiro gol marcado pelo Yuri, mas o Roger ajusta isso, coloca o Fernando na linha de meio, o Thiago Maia faz o segundo gol, pisando dentro da pequena área, o Bruno Henrique rouba a bola do primeiro gol. Então eu faria esta repetição de time, mesmo, né, que o Bruno seja contestado, aquela coisa toda. Tô olhando o que o Inter tem à disposição, tá? Não são muitas alternativas disponíveis. Só que, para minha surpresa, né, o Roger deve modificar o time. A ideia é a entrada do Bruno Tabata pelo lado direito e a saída do Thiago Maia. Então, a tendência de escalação do Inter tem o Antony no gol, Brian Aguirre no lado direito, Vitão, Vitor Gabriel e Bernabé, Fernando, Bruno Henrique, Alan Patrick, que treinou, né, de forma positiva, não reúne 100% das condições, mas vai começar o jogo em Medellín, Bruno Tabata, Wesley e na frente o Ener Valencia. É bom destacar, né, que o Ener Valencia é o jogador a ser escolhido, né? Sei que muitos de vocês, né, gostariam da saída dele do time, mas tem que lembrar uma coisa. O Ricardo Matias dificilmente vai ter condições, o Luca também, e o Raikkonen, que vem sendo o atacante, né, que é o escolhido do Roger Machado para pegar banco de reservas contra o Maracanã, entrou e fez o gol anulado. Contra o Corinthians, estava no banco, ele não está inscrito na Copa Libertadores, então ele não pode atuar. Então, por isso, o Valencia deve ter uma nova oportunidade entre os titulares da equipe colorada, tá? Então, esse é um bom time. Eu quero saber o que tu acha, né? Se o Tabata é a melhor alternativa, se não é. Lembrando que o Tabata, né, tem 6 jogos pelo Inter dessa temporada, foi titular em 3, foram 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota, nenhum gol ou assistência, né, no ano. No ano passado, né, foi um jogador mais utilizado, né? Teve 17 jogos, sendo 14 como titular, fez 2 gols e contribuiu com 3 assistências. Eu confesso que não escalaria o Tabata, tá? Mas quero ouvir a opinião de vocês aqui nos comentários. Deixa pra gente conversar um pouquinho sobre essa situação envolvendo essa troca no time do Internacional. Olhando para o outro lado, gente, o Atlético Nacional pode perder o Inestrosa, né? Aquele jogador que, olha, azucrinou o Bernabé aqui no primeiro jogo, foi expulso, é verdade, depois de dar um carrinho no Vitinho, ficou fora do jogo contra o Bahia, né? Onde o Atlético Nacional perdeu por 1-0, e ele perdeu também o clássico do fim de semana, né? O Atlético Nacional empatou com o Independiente Medellín
em 1-1 e ele ficou fora em virtude, né, de um problema de saúde. E alguns jornalistas colombianos eles vêm destacando isso, tá? Segundo o Atlético Nacional, o atacante continua em processo de recuperação por uma virose. Ele não tem treinado com o restante do time. O corpo médico espera que ele possa se incorporar aos treinos, né, antes do jogo da Libertadores na quinta-feira. Então, se recuperar bem, o que pode acontecer, né? Afinal é uma virose, então vale para o Inestrosa e vale para qualquer pessoa que tem virose, a gente sabe como é que funciona o dia a dia, ele pode, né, encarar o Internacional sim, tá? Então, é uma possibilidade. O técnico Javier Gandolfi, né, do Atlético Nacional, deu uma declaração depois do empate no Clássico no final de semana, que o time está sem confiança, depois de perder por 3-0 aqui para o Internacional, mesmo jogando bem, perdeu para o Bahia por 1-0, também jogando bem. Então, é o vice-líder do campeonato colombiano, um pontinho só atrás do América de Cali, que disputa inclusive a Sul-Americana, nem disputa a Libertadores. Então, tá tentando, né, retomar essa situação envolvendo os jogadores do Atlético Nacional. Esse jogo, óbvio, é visto como uma decisão para eles, né? Porque se eles ganham do Inter, eles ultrapassam o Inter na tabela, e aí tem um jogo em casa contra o Bahia para tentar, né, encaminhar a sua classificação. E o Inter, se perder, vai depender obrigatoriamente de 2 vitórias, contra o Nacional em Montevidéu e contra o Bahia no estádio Beira-Rio. Então o Inter não pode perder de jeito nenhum esse jogo, né? O empate é um bom resultado, mas também não pode entrar com aquela mentalidade de empatar o jogo, senão já viu, né? Senão vai virar filme de terror e a gente está bem distante de querer essa situação, tá bom? Para a gente fechar, eu quero falar sobre o relatório divulgado pelos especialistas, né, pelo Comitê Consultivo de Especialistas Internacionais, que tem lá, né, os gloriosos árbitros e ex-árbitros, né, Nicola Rizzoli, Néstor Pitana, Sandro Meirahit, Rodrigo Sintra e Fabrício Vilarinho, né, são os membros do comitê. Eles divulgaram a análise do jogo entre Inter e Corinthians. Eles analisaram o seguinte: pênalti no Wesley, tá? O suposto pênalti do Yuri Alberto. Parecer do Comitê Internacional é de que não houve pênalti. Há uma disputa normal por espaço entre os jogadores. E o Yuri segura o braço do jogador de vermelho antes de cair. Então, para eles, não foi pênalti, então acertou o VAR e o Zanovelli. Revisão do primeiro gol anulado, né? O gol do Yuri Alberto, né? Aquele cruzamento para dentro da área que tem uma falta no Wesley na origem do lance. Parecer do comitê é de que houve falta prévia ao gol. O jogador de branco, Mateuzinho, acerta o pé do jogador de vermelho, recuperando a bola para o time que anota um gol. Então, para eles, gol bem anulado do Yuri Alberto. O gol do Memphis, né, que tem uma falta no Luiz Otávio, na origem. O parecer do comitê técnico é que não houve falta na origem do lance. O defensor claramente desvia a bola na direção do ataque antes de qualquer contato natural de jogo com o atacante. Então, para eles, gol legal do Memphis que não deveria ter sido anulado. E o pênalti, né, cometido pelo Romero em cima do Matheus Bidu, a revisão diz o seguinte, ó: parecer técnico do comitê é de que não houve pênalti no lance citado. O atacante toca a bola com o peito e quase que simultaneamente o defensor toca a bola com seu pé. O contato após a disputa em que ambos tocaram a bola é lateral e justificável pelo movimento do corpo dos jogadores. Então eles não marcariam o pênalti, né, que resultou no terceiro gol do Corinthians, e não há nenhuma vírgula sobre a expulsão do Bruno Henrique, sobre uma possível expulsão do Yuri Alberto, também não tem nada. Então esse CCI aí também, eu vou te contar uma coisa, né? Vai ter que ter um relatório para falar do relatório dos caras, que é uma vergonha isso aqui que é disponibilizado pela Confederação Brasileira de Futebol. Tá certo? Não esquece, gente, que hoje tem noite de Libertadores da América, né? Jogo para você palpitar na KTO. Tem São Paulo e Alianza Lima, lá no Peru. Tem Bucaramanga, que é o líder do grupo, tá? Contra o Racing da Argentina. Tem Fortaleza e Colo-Colo. Fortaleza precisando vencer para se classificar. E também, né, tem o Botafogo contra o Carabobo, lá na Venezuela, né? O Botafogo também precisa vencer para se classificar. Então, jogos bons para palpitar em kto.bet.br, minha casa de apostas, e pode ser a sua também. Beleza? Aquele abraço, a gente se vê, fui!